Criado em 2011, o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, é um grande aliado de quase 1.000 municípios de todo o país. Localizada no Parque Tecnológico de São José dos Campos, a instituição pretende aprimorar o relacionamento com as defesas civis para tentar prevenir mais problemas nas áreas de risco da nossa região. Veja na nossa entrevista de sábado. Neste verão, as chuvas castigaram a região. Essa semana, Campos do Jordão teve registros de alagamentos e deslizamentos de terra. Em São José dos Campos, 480 casas ficaram alagadas. Eu estou aqui no CEMADEM para conversar com o coordenador geral de operação, Marcelo Celucci, que está aqui comigo, e vai fazer uma análise sobre esse cenário. Marcelo, em primeiro lugar, eu começo aí te perguntando se existe aí algum motivo para ver tantos desastres naturais aqui na nossa região. Os desastres aconteceram desde sempre, inundações, deslizamentos. Nós estamos numa região que tem montanhas bastante elevadas, rios importantes e chuvas tropicais. Nós moramos numa região com chuvas tropicais. Então, esses desastres sempre ocorreram, só que nas últimas décadas nós fomos aumentando a nossa percepção dos desastres. Primeiro porque existem hoje meios de comunicação onde rapidamente esses desastres são informados, são divulgados publicamente, massivamente. Mas também houve nas últimas décadas um crescimento da população, que em certa forma também foi desordenado, né? Às vezes até com a cumplicidade das autoridades através das décadas. Então, o resultado é que hoje tem muitas pessoas morando em áreas de risco, seja em costas de montanhas, topos de morros, rios, calhas de rios, várzeas. Então, hoje nós temos essa combinação de população e de um ambiente natural favorável. Temos também outras circunstâncias, como as mudanças climáticas. O clima realmente está se tornando mais intenso, mais violento. Existem estudos que dizem, não especificamente para a nossa região, mas sim, para, por exemplo, para a cidade de São Paulo, aqui muito perto, que as chuvas estão se tornando mais violentas, ou pelo menos a frequência de chuvas mais violentas está aumentando nas últimas décadas. E como que o CEMADEM faz esse trabalho de monitoramento? O CEMADEM veio para cobrir um espaço, uma lacuna. Nós tínhamos até hoje, por exemplo, serviços meteorológicos que faziam previsão de chuva, mas não é suficiente para saber se vai ocorrer um desastre. Nós aqui trabalhamos com o impacto decorrente da chuva, de chuvas extremas em particular. Então, aqui nessa sala, nós temos 24 horas por dia operadores em meteorologia, geologia, hidrologia e desastres naturais. Estes últimos de desastres naturais são os que incorporam a parte humana. Não é a mesma coisa cair uma chuva muito violenta num lugar desabitado que em um lugar habitado. E não é a mesma coisa se essa cidade é plana ou está ubicada numa encosta. Então, esse trabalho é constante, 24 horas por dia. O pessoal aqui monitora as condições dos rios, das chuvas, da umidade do solo, da população e a partir de alguns parâmetros específicos, por exemplo, chuva acumulada nas últimas horas, nível dos rios, eles fazem uma discussão constante para decidir se precisa ou não enviar um alerta de desastres naturais. Caso isso seja necessário, o alerta é elaborado através de um sistema rapidamente e é transmitido para a Defesa Civil Nacional, que o retransmite para a Defesa Civil do Estado e do município. Nem todos os municípios da nossa região são monitorados. Os municípios que são monitorados são aqueles que têm um histórico de desastres, que tem uma defesa civil também estruturada, porque não adianta enviar um alerta se a defesa civil não é estruturada, e também aquelas que têm as áreas de risco mapeadas, áreas de inundação ou de deslizamentos de terra. Porque o alerta que nós enviamos tenta avisar exatamente qual será, pelo menos, o setor do município que tem perigo de deslizar, ou qual o rio que pode transbordar. Esse alerta, então, ele tem uma função preventiva. Os alertas são alertas preventivos, né? São enviados
com a maior antecedência possível para a Defesa Civil, para que em casos, digamos, mais extremos, a população possa ser retirada a tempo, né? E o prazo com que o alerta é enviado depende muito das circunstâncias. Por exemplo, o mais difícil são esses casos de chuvas muito localizadas e muito intensas. Uma tempestade de verão pode se desenvolver em 30, 40 minutos. Nós temos uma rede importante de pluviômetros que observam a cada 10 minutos. Então, isso significa que nós, neste momento, sabemos quanto choveu nos 10 minutos anteriores. E o processamento da informação também demora mais ou menos outros 10 minutos. Aí esse dado é recebido e interpretado pelos operadores que precisam tomar essa decisão de enviar o alerta. Então, em situações onde em 30 minutos a rua fica alagada ou o rio transborda, é muito difícil realmente enviar um alerta antecipado. Mas existem as outras circunstâncias que normalmente são as mais perigosas, as que causam os maiores desastres, que é quando nós temos chuva durante vários dias, quando o solo fica muito encharcado, e aí existe talvez o maior dos problemas, dos perigos, que são os deslizamentos de terra. Então, essas circunstâncias são muito mais fáceis de ser previstas, de ser antecipadas, e nesse caso os alertas podem sair com uma antecedência bem maior. Falando nisso, de 4 a 6 de abril, o CEMADEM realiza aí um Seminário Nacional de Avaliação dos Alertas. O objetivo é nós conhecermos melhor com as defesas civis. Nós somos um órgão relativamente novo, estamos aqui desde 2011, apenas 5 anos, pouco mais de 5 anos, é muito pouco tempo. Então, eu acho que ainda precisamos divulgar mais o nosso trabalho, precisamos entender melhor as necessidades da Defesa Civil, tanto dos estados quanto dos municípios, e também precisamos informar a Defesa Civil quais são as nossas capacidades e quais são as nossas limitações também. Temos condições de ajudar e sabemos que aquelas grandes catástrofes dificilmente escaparão, de ser avisadas. Então, é um alinhamento entre as nossas necessidades, as nossas possibilidades, entender em termos de linguagem, o que significam os diferentes níveis de alerta. Trabalhamos com diferentes níveis de alerta que implicam diferentes ações lá na ponta, e também precisamos conhecer mais as limitações das defesas civis. Então, é muito importante a gente conseguir esse diálogo para melhorar a eficiência e tentar salvaguardar da melhor forma a população. Ok, Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Voltamos ao estúdio. Bom, hoje o dia foi de muito calor na região. Vamos saber agora como fica o tempo para a sequência do final de semana. Na Serra da Mantiqueira, o domingo será de calor, com pequena chance de chuva à tarde. Em São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, variação de 13 a 26 graus. No Vale, nebulosidade variável e altas temperaturas. As máximas superam os 30 graus, chegando a 33 em Roseira, Cruzeiro e São José do Barreiro. No litoral norte, o domingo vai ser de praia, com chance de pancadas isoladas de chuva no final do dia. Máximas de 35 graus. Taubaté deve ter um domingão de sol, com poucas nuvens. A semana começa com chances de trovoadas no final do dia. Ubatuba teve 34 graus hoje e amanhã repete a dose. O domingo será de tempo aberto e termômetros que atingem até 35 graus. A seguir, micro e pequenos empresários estão confiantes com a recuperação da economia. Tem também as notícias do esporte. Já tem Taubaté em quadra pela Superliga de Vôlei. E amanhã tem os times da região pelas séries A2 e A3 do Campeonato Paulista. Os detalhes já, agora às 7 da noite, mais 9 minutos.